Tá bom, tá bom. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento, e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal 50 anos e mais. Então, nos últimos 2 meses, eu tenho entrevistado pessoas que passaram dos 50 anos para elas partilharem com a gente essa experiência, né? Essa viagem. Eu acho esse conteúdo muito importante, saber como os outros estão vivendo, até para avaliar como você está vivendo. Se você acha importante também, dá um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. A nossa entrevistada de hoje é a Dalva Alves. Ela tem 66 anos, psicopedagoga, mestrado e doutorado em Educação e Saúde pela Unifesp. Dalva, obrigada por ter aceito. É uma satisfação, Nilce. Muito bom, obrigada aí. Então, a nossa pergunta, a única pergunta que a gente tem é assim: como que está sendo para você ter passado dos 50? Nilce, eu nunca me prendi a essa questão de idade, nunca mesmo. Então, com 50, por exemplo, eu ia começar um doutorado, mas a faculdade que eu trabalhava foi vendida e fiquei sem trabalho. Aí eu prestei um concurso e passei no concurso para a Federal. Eu parei o doutorado que eu ia fazer na Federal, comecei a trabalhar como técnica em assuntos educacionais. Aí juntei meu tempo de professora primária, professora de ensino médio, professora de graduação e também meu tempo profissional particular como psicopedagoga e pus tudo na Federal. Quando foi em 2014, 2013, eu passei numa outra seleção de doutorado Ah, e fui é, que aí eu já estava trabalhando, já dominava o trabalho, né? Foram anos. Aí eu fui pedir um afastamento para poder fazer o doutorado, porque estava puxado, né? uhum. E quando eu fui ver, eu já tinha passado 1 ano e 8 meses que eu podia me aposentar. Eu nem sabia. Aí eu entrei com pedido de aposentadoria e fiz o doutorado. Então, para você ver, para mim não tinha, eu nunca tive esses limites Você de, terminou com que idade o seu doutorado? eu terminei com 60. Ah, Eu que comecei beleza. com 57, terminei com 60. É, o Exatamente meu, 60. o meu que eu estou fazendo agora, eu acho que eu vou terminar com 60 também. Aí, você Novinha. vê? Não, bom, para Tem mim, aí. enquanto eu estou viva, a vida está fluindo, né? Bom, E aí, que mais você conta? aí eu comecei a trabalhar, na verdade, eu passei a trabalhar como mais no enfoque psicopedagógico do que no enfoque, aí já não estava mais na universidade como técnica, que eu fui técnica esses anos todos, finais, né? E com isso, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu mudei de cidade, eu fui para o sul. Eu fui para o sul do Brasil, eu vendi Qual meu apartamento. cidade? Eu fui para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Fui passear na casa de uma amiga, que a gente já tinha dividido consultório, ela é médica e eu psicopedagoga. E ela, vem, que é lindo, que é lindo. Eu fui com a minha filha para lá. Falei, vamos ver como é a cidade. Chegou lá, eu amei a cidade. Aí eu deixei minha mala, aluguei um apartamento e voltei para São Paulo para Aham. mudar minhas coisas. Nisso eu vendi o apartamento, que eu achava que eu ia só alugar, e fiquei no balneário. Aí eu fiquei assim, mais veio a pandemia, não tinha o que fazer, né? Ninguém fazia nada, mas lá a gente era mais livre, podia passear, podia andar na praia, sabe? Algumas reuniões a gente podia fazer, e eu convivo muito com médicas, então minhas amigas agora são mais médicas do que professoras, sabe? Então, estava tranquilo. Fiquei até esse ano. O ano passado, bom, então a minha vida foi isso, a minha vida com meus filhos têm suas famílias, até eu estou na casa de uma filha aqui em Jaguariúna, São Paulo, esses dias, e estava na casa do outro filho, porque eu vim de viagem, né, que você sabe lá da história, que eu fui para a Índia, para o Nepal, tenho ido, já é a quinta vez que eu vou, eu Ah, estudo que no Nepal. bacana. Eu faço um estudo lá de psicologia budista, filosofia budista, faço uma academia internacional budista, que é uma academia para estrangeiros que têm interesse no budismo, né? E então eu fiquei esse tempo para lá, deu 60 dias já. Ui. Quando eu cheguei aqui já tinha 60, agora já até passou. E vou voltar para a minha cidade lá. Mas o ano passado, um dos meus filhos morreu, o mais velho.
Então, isso, para mim, deu um dado de realidade com o qual eu não estava acostumada a viver. Minha vida fluía muito bem. E flui, continua fluindo, mas eram os filhos saudáveis, vivos, com as suas famílias, né? O que você E, aprendeu com isso? nossa, aí a gente vê a impermanência, tudo que eu aprendo lá com o budismo, que tudo é impermanente, eu vi na hora, assim, não tem mais o que fazer. Eu encontrei meu filho morto, fui eu que encontrei. Então, aquilo para mim foi, eu não tinha o que fazer, né? É desesperador. Mas, por outro lado, tem todo esse trabalho que eu vinha fazendo, um trabalho interior, um trabalho também, o trabalho da vida aplicada, sabe? O que eu conheço do budismo, eu vou aplicando no meu dia a dia. E com isso eu fui tendo forças para lidar com isso, inclusive com a minha própria família, porque eu fiquei, acho que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Acho que eles não queriam nem ver, eles ficaram muito chocados, né? O Edu, ele cometeu suicídio, ele estava em acompanhamento, então isso deu para mim assim uma urgência na vida, e mostrou para mim o limite da vida, porque meus filhos falam que eu sou sem limites, que eu faço o que dá na minha cabeça, eles gostam. Até minha filha está aqui, mãe. A minha amiga perguntou quando você vai embora, eu falei, eu não sei porque você não tem data, você faz o que você quer, né? Eu falei, é isso mesmo. Mas é gostoso, eles gostam disso. Só que eu mesma comecei a pensar, falei, nossa, eu estou longe deles, eu estou numa cidade do sul, eles estão aqui em São Paulo, né? Interior de São Paulo, mas estão em São Paulo. Então, esse ano eu estou um pouco assim, volto para cá, fico lá, estou meio desse jeito. Esse ano, mais do que o ano passado, porque o ano passado foi luto. O luto, eu vivi assim, meu filho tinha começado a fazer um veleiro manual numa ONG de marcenaria naval amadora. Quando ele morreu, ele tinha cortado as madeiras e tinha colado o fundo. Aí, quando eu voltei do velório dele, eu falei, eu vou fazer o barco. Eu fiz o barco, todo o manual. Trabalhei, eram eu e mais 11 homens fazendo, porque eles estavam fazendo deles e eu fiz o do meu filho. E aí eu fiz, e no final do ano, quando foi o batismo, eu convoquei a família, falei, vocês vão ter que estar aqui no batismo. E eles vieram todos, veio meu ex-marido, veio os filhos, as noras, sabe? Foi bem bonito, os netos. E eu fiz camisetas para todos, bonés, eles ficaram no uniforme, foi lindo. Nina, mas aquilo marcou tanto a nossa família que eu não pensei que fosse mexer, que dar continuidade ao projeto. Foi como se a vida dele tivesse se estendido, a memória positiva, sabe? E eu escrevi assim, um dia que eu não quero esquecer. E depois disso, eu comecei a pintar, estou pintando, né? Pintar quadros. Aí eu fiz um quadro dos meus netos, depois fiz um quadro desse filho que morreu. Esse ano eu fiz um quadro que eu chamei de Constelação, que eu fiz a família inteira numa árvore que tem a ver com a história da gente, de família, sabe? Foi para uma exposição também, ficou aqui no shopping, lá no shopping de Balneário, com a turma da escola. Bacana, Então, que atividade, hein, Dalva? Parece que tem 18, hein? Que loucura! menina, eu não, isso tudo para mim vai fluindo, sabe? Então, agora, esses dias aqui, quando ainda estava na Índia, a minha orientadora de doutorado me escreve, eu quero que você faça um pós-doc. Eu falei, mas eu nem preciso de pós-doc. Não, você vai fazer um estágio de pós-doc, nós vamos fazer um livro. Ai, que E, bom, bacana! eu Vai toquei a sim, parada, mas Dalva, vai, vai. Vai não, sim. vou fazer. Aí já não falta preencher a papelada, mas já separei artigos, já aquela coisa, né, para estudar. Oh, E ela acha que é beleza, bom eu assim que eu fazer. gosto. Então, para mim, ter 66 anos, para mim é gostoso ter 66 anos. Eu estou Você nem vivendo, eu fiz sente. aula de vela, fiz aula de remo, sabe? Vou voltar agora, eu fiquei 2 meses viajando, mas quando eu voltar, vou continuar de novo o remo para poder passear com o barco. Né? Eu Claro. pus engate no carro, carrego o barco, sabe? Ai, Então, que bacana, menina. eu acho que nessa idade que a gente está, o que conta? Amigos, fundamental. Sabe? Principalmente os que a gente pode ter contato físico. É. Porque virtual a gente tem bastante, você sabe, né?
Mas poder falar, poder ver igual você, eu estou podendo te ver e conversar com você, isso é fantástico. Eu vou para lá, eu vou comer na casa de uma, outra vem na minha casa. A gente tem muitas reuniões de amigos lá na praia, sabe? Agora eu moro em Itajaí, que é uma cidade do lado de Balneário, porque eu montei um estúdio de artes numa sala que era também desse filho. E aí a sala não tinha sido mexida, aí eu montei o estúdio e mudei para ficar perto, para não precisar ficar indo no trânsito, dirigindo e tal, Ah, que muito, né? bacana. Mas eu dirijo, eu vou e volto de carro de lá. Inclusive, eu estou de carro aqui para descer. Eu acho que ter amigos é fundamental, atividades que deem satisfação, sabe? Não é atividade que enche o tempo, não, é coisa que seja gostoso de fazer, né? Uhum. Então, andar na praia, almoçar, jantar com alguém. Eu também fico sozinha, eu gosto de ficar sozinha, sabe? Eu gosto de ler, gosto muito de ler, gosto de filmes, então eu gosto dessas coisas. É, o pessoal chama para passear, eu topo. Quando não dá também, eu falo, hoje eu estou ocupada, tenho trabalho para fazer, e fico, não vou. Mas tem essa flexibilidade, né? Uhum. O contato com a família é muito importante, sabe? A família é o porto seguro. Eu acho que, por mais que a gente tenha amigos, tudo, tem uma... Esse meu filho que morreu, ele era um link, ele estava toda hora lá no sul. Ele é muito, depois eles falaram que nós dois somos muito parecidos. A gente não tem muita parada. Eu não achava, mas agora sim, né? Mas quando ele morreu, eu percebi que não ia ninguém para lá, porque os daqui têm tarefas, né? Trabalhos. E o outro era comerciante, então ele tinha um comércio livre. De E carro, não era? não, então, o outro estava trabalhando com iluminação, o Edu. Ah, tá. Porque tinha um que O trabalhava Edu, com carro, né? o Rafa já tem 25 anos que trabalha administrador das lojas do pai, trabalha com carros. Então ele é mais fixo aqui, né? A Isabela também está morando aqui no interior com o marido, tem atividades aqui, ela é terapeuta, então tem isso. O Edu trabalhava com iluminação e o Edu também, ele não era muito assim, se ele falasse assim, mas um dia ele sumiu, a gente, cadê o Edu, meu ex-marido? Não, viu o Edu? Falei, não vi o Edu, eu estava no retiro, né? Aí eu mando uma mensagem, saí do retiro. Aí ele falou, eu também tô. Sabe onde ele estava? Na Suíça, Pertinho. perto. E o Edu tinha diagnóstico de transtorno bipolar e personalidade borderline. Então ele tinha uma dependência do pai bastante grande, sabe? E tinha essa questão de, tudo ele queria fazer com o pai. E tinha essa questão de estar no pico de euforia, você tem que procurar no mundo para saber onde está. E se estava Uhum. no pico de depressão, ele ficava Mal. mal. E estava com tratamento com o doutor Júlio aí de São Paulo, Júlio Pérez. Estava com tratamento importante, estava trabalhando já numa linha de cognitivo comportamental para ele conseguir ir tendo uma independência, né? Ele 42 anos. Mas ele vivia falando, mãe, eu vou pôr fim na minha vida. Falava para todo mundo, inclusive tenho as mensagens que ele falou para uma colega de Floripa. E ele não tinha estabilidade para casamento. Ele teve 3 mulheres, cada uma um filho, 3 filhos com 3 mães, né? E todas tinham grupo de WhatsApp, né, para os irmãos se encontrar, porque ninguém conseguia ficar bravo com ele, porque ele era diferente mesmo. Puxa Então é vida, isso. Gal. Então eu aprendi essas coisas. Quando o Edu morreu, a gente falou: nossa, ele era tão diferente, como é a vida agora com ele? Porque ele dava um gás para a gente, sabe? Os amigos dele, sempre mais velhos que ele, gostavam dele. Uhum. Mas foi assim, ele precisou ir. Então, dessa vez, desse jeito, a gente, como eu te falei, impermanência, nada dura. Então, tudo que eu começo agora, quando eu roubaram minha bolsa, por exemplo, a hora que eu falei, meu Deus, não posso ir embora, levaram meu passaporte. Mas eu falei, mas eu estou viva, eu ainda posso fazer coisas, eu posso tirar passaporte, eu posso esperar. É. Então, eu tenho essa resiliência, vamos dizer, essa capacidade de resiliência. Não é fácil, às vezes, com esses traumas, sabe? Não é muito fácil. Olha, Mas Dalva, a gente podia passar o dia aqui falando, né? Eu sempre te aham, admirei, desde o dia que eu te aham. conheci, você sabe disso, que eu sou sua fã. Foi E, do meu mestrado, né? A partir do meu mestrado. e continuo Não tinha- sendo.
Foi em sendo 2003, ó, então tem 20 anos 20 vai ser. anos, 20 anos 5 de de fã. setembro. 20 anos. Ai, que gostoso. E eu sua, né? Porque eu sempre gostei também. Então, vamos ver se a Ficou no gente se coração. encontra aí quando eu for para o Brasil e a gente continua esse papo. Tá bom, espero que eu tenha colaborado aí com o pessoal, com você. Se as pessoas quiserem falar comigo, pode mandar Pode algum escrever lá contato. no YouTube ou me manda um e-mail e eu falo com você. Então, pessoal, é isso, hein? Mais uma entrevista para a gente pensar. E você? Você tem coragem aí de começar uma carreira assim, há 50 anos ou terminar um doutorado com 60 e ir para um pós-doc aos 66? Como é que está seu gás? Eu topo, eu acho que tem que fazer. Está com vontade, tem energia, tem que fazer. É isso aí, pessoal. Um bom final de semana. Tchau, Dalva. Obrigada. Beijão, adorei falar com você e com seu público aí. Tchau. Tchau.